ok? Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Hoje a gente vai meditar bastante no livro de Gálatas, no capítulo 1, 2, vamos chegar lá, e prepare o teu coração. Eu tenho certeza que o seu coração já não, se estava aflito, já não está mais. Os louvores, as orações, as orientações que já foram passadas aqui, já proporcionou paz e alegria para o teu coração. Amém? Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. É o texto referente da mensagem que eu vou pregar hoje. E prepare o teu coração. É culto de Santa Ceia, mas é culto também de quebrantamento, de renovação, de novo nascimento. Amém? Está escrito assim: porque Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque o apóstolo Paulo falando, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele declara assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Curva a sua cabeça. Bendito Deus e soberano Pai. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a falar no coração de cada um de nós. Que nessa noite o nosso coração esteja sensível para ouvir a Tua voz. A Tua palavra, Pai, nos mostra o caminho que devemos seguir, a direção que devemos tomar. Cristo é esse caminho. E o apóstolo Paulo, Pai, o Teu Filho, ele escreveu: estou crucificado com Cristo. Logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Cristo, viva em nós através do Teu Espírito. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. E esse viver que temos, Pai, é para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. É a Tua igreja, os filhos da graça, que nessa noite se reúnem aqui, para declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Graças a Deus. Sua mão direita está aí, levanta a sua mão direita, repete assim comigo: nessa noite eu declaro, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Olha que declaração linda. E que esse viver seja em comunhão. Cristo viver na pessoa é aquela comunhão íntima, aquela unidade entre você e Cristo. E falar isso é fácil, falar Cristo vive em mim é muito fácil. Agora, viver realmente em Cristo e para Cristo é que faz a diferença. Volta no capítulo 1 de Marcos, ou de Gálatas. Aqui fala sobre o evangelho que Paulo recebeu e entregou. Capítulo 1, do versículo 10 em diante, está escrito bem assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me
a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Olha só. E aí ele continua. Esse aqui foi o evangelho da revelação de Cristo que encontrou Paulo, aquele perseguidor. O perseguidor tornou-se adorador. Ele se entregou e ele pôde fazer essa declaração tão linda, dessa entrega dele a Cristo. Ele foi alcançado, a graça o alcançou e o transformou. E ele passou a ser um verdadeiro homem de Deus, um adorador do Senhor, a tempo e a fora de tempo, e passou a seguir o caminho do Senhor. Por isso que ele declara: esse viver que eu tenho na carne, eu vivo é pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Olha que declaração linda. Essa é a consciência que eu tenho que ter, que nós como igreja, como cristão, essa consciência é que nós devemos carregar conosco dia após dia. Essa consciência de que nós somos de Cristo e vivemos para Cristo, e Cristo está em nós e nós em Cristo. Vivemos para Cristo e por Cristo. Essa consciência que devemos ter. E o comportamento, qual deve ser? Aí ele mostra que ele tinha um comportamento antes, mas depois do encontro com Cristo, a sua entrega a Cristo, o comportamento daquele homem se tornou outro. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Temos que andar pensando nessa verdade. Não mais vivo eu, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Cristo que tem que prevalecer na minha vida. Amém? Podemos dar uma salva de palmas porque Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou de tal maneira. Eita! Que ele foi para o sacrifício de cruz, foi derramar o sangue dele na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Então Cristo vive em mim, e esse viver tem que ser diário. Cristo vive em mim lá na igreja. Não, aqui na igreja, amém, glória a Deus, mas lá no seu local de trabalho, na sua casa, no trânsito, aonde, dentro do avião, na aeronave, aonde você estiver, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu vou enfrentando esse deserto, eu estou enfrentando essa luta, mas Cristo vive em mim, eu vou vencer, porque Cristo me capacita para vencer. É isso. Essa é a consciência que nós devemos ter como cristão. Não mais vivo eu, mas é Cristo, é dele, por ele, para ele. Amém? E o apóstolo Paulo, aí ele passou 14 anos lá na Arábia, depois voltou, e o bom foi o testemunho que o povo passou a dar sobre ele. Capítulo 1, versículo 23 e 22 diz assim, 21, e depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a seu respeito. Olha só, aquele que era o perseguidor da igreja, aquele que queria destruir a fé, que perseguia os cristãos, se converteu, entregou a vida para Jesus. Jesus o alcançou, transformou, e ele passou a ser o propagador do reino de Deus na terra, e ele passou a ser reconhecido pelos os vizinhos. As pessoas ouviam: quem é aquele?
o Saulo de Tarso, aquele que era perigoso. Agora o nome dele é Paulo. O nome dele, ele tem uma nova identidade, ele é nova criatura, ele agora é um pregador da fé, é um pregador de Cristo, e ele declara sempre que não mais vive ele, mas é Cristo que vive nele e através dele. É isso que Deus quer fazer de mim e de você, de nós. Isso é a consciência que temos que ter. Vamos andar um pouquinho, e esse é o evangelho que Paulo pregou e prega e continua vivo e alcançando, e continua alcançando pessoas, e continua nos alcançando e nos conduzindo a Cristo. Qual era a finalidade do evangelho de Paulo? Conduzir as pessoas a Cristo, principalmente os gentios, que é a igreja gentílica, que tipifica Ruth. Depois você lê o livro de Ruth, tipifica a igreja gentílica, que Paulo foi para os gentios, foi o homem que foi levantado para pregar para os gentios. Em outra oportunidade a gente toca nesse assunto. Aí no capítulo 4, o apóstolo Paulo defende, sabe o quê? A nossa filiação em Cristo. Primeiro, ele defende o quê? A conversão, é a sua comunhão, a sua identidade nova, identidade com Cristo. E agora ele defende, ele mostra no evangelho dele a nossa filiação em Cristo. No capítulo 4 de Gálatas diz assim: digo pois, deixa eu ver, Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7. Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Olha que coisa forte. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. É o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduz ao arrependimento, ao novo nascimento, à transformação. Nos dá uma nova credencial, a credencial de filho. Hoje pela manhã na escola bíblica a gente falou muito sobre a conversão de Paulo, e falamos muito sobre o resgate, e esse resgate nos concede uma nova credencial, uma nova criatura, uma nova identidade em Cristo Jesus. É por isso que temos que falar sempre: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo é pela fé no Filho de Deus, porque o Espírito dele habita em mim e me transforma dia após dia após dia, como o pastor Welton até falou hoje de manhã. É um processo diário, mas nós temos que ter essa consciência que estamos dentro desse processo e podemos dia após dia após dia nos tornarmos pessoas melhores para a glória do Senhor, e que devemos ser a luz desse mundo, porque o Espírito de luz, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que ter essa luz, ser a luz do mundo e o sal dessa terra, para fazer a diferença. É a consciência de filhos da graça. É a consciência dos filhos da graça, é essa: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou um filho da graça, porque a graça me alcançou. Eu vou testemunhar da graça, eu vou testemunhar da grandeza de Deus, eu vou me comportar como um homem de Deus, eu vou me comportar como um jovem de Deus, eu vou me comportar como uma mulher de Deus, porque Cristo vive em mim. Eu sou filho da graça. Glória a Deus e aleluia. Nós somos filhos da graça. Nós temos essa identidade, a identidade dos filhos da graça. E não para por aí. Vontade é de ler o livro de Gálatas todo. Assim, é tão lindo. Eu li esses dias aí, tem umas 2 semanas que eu me debrucei nesse livro. Eu te oriento também, é uma carta, a carta de Paulo aos Gálatas. É muito forte e é muito atual. Depois
tira um tempo para você ler essa carta, uma carta pequena, mas muito objetiva, que fala da comunhão, dessa entrega, dessa intimidade, e também é uma carta exortativa. Ela exorta a gente, como ele exortava os Gálatas. Essa carta serve para nós também muito. Capítulo 5, quando as obras da carne e o fruto do Espírito, ele aborda esse tema, ele aborda e ele exorta. Gálatas capítulo 5, vamos ler do versículo 16 em diante, que o nosso tempo é curto. Gálatas 5, 16 em diante, está escrito assim: digo, porém, andai no Espírito. Por que eu tenho que andar no Espírito? Porque Deus já enviou o Espírito Santo sobre mim, para habitar em mim. Então não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu tenho que andar no Espírito. Diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, ou seja, guerreia, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Às vezes, a carne grita, querendo algo, aí você se submete à vontade do Espírito, e o Espírito, não é isso que eu tenho para você. Aí como não mais vive em você, mas Cristo que vive em você, aí você vai andar em obediência ao Espírito e não à concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo carnal, e temos que ter muito cuidado e muita vigilância, porque na atual conjuntura, no mundo que vivemos, os fascínios, os assédios, as ofertas são muitas. E se você não olhar e falar assim: Cristo vive em mim, eu rejeito isso aí é a vontade da minha carne, eu rejeito agora, eu não aceito isso, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou trair o meu Deus, porque Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vou submeter-me à vontade do Espírito e não à vontade da minha carne. É uma guerra. A pastora Raquel certa feita pregou aqui, é como se visse dois, foi lobo que você falou, pastor? Dois animais. Aquele que você alimentar mais é o que vai se tornar mais forte. É a guerra da alma e do espírito, a carne e o espírito. Quem é que você está alimentando mais? É o espírito ou a carne? Aí onde entra. É a pergunta para você: peraí, Cristo vive em mim, então eu tenho que alimentar o meu espírito mais e mais e mais. E como que alimenta o espírito? Jejum, oração, leitura da palavra, meditação, tempo de qualidade para Deus. Isso gera alimento espiritual. E isso é lindo. Eu estou dando uma aula aqui, uma instrução. Aí o versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele aponta aqui 15. Mas tem muito mais. Se ele fosse apontar aqui, dá 200 e tantas. Aqui na Bíblia está apontado 15 obras da carne que nós devemos lançar fora, rejeitar, porque é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que rejeitar as obras da carne. E as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Isso aqui é uma exortação severa, que é para abrir os meus olhos, abrir os seus olhos, abrir os olhos da igreja. Peraí, declarar que Cristo vive em mim, amém, glória a Deus, aleluias. Mas você está vivendo como se realmente Cristo vive em você? Está debaixo da direção do Espírito Santo? Se você está, você lança fora essas obras da carne, você não se sujeita mais às obras da carne, você não se sujeita mais à vontade da sua carne, porque agora você está sujeito à obediência do Espírito Santo, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo, o Espírito Santo, é isso, é disso que nós precisamos. Aqui são orientações, exortações. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo vive em mim, então eu tenho que me comportar como que Cristo vive em mim, fazer por onde realmente o Cristo que vive em mim, ele seja glorificado na minha vida e através, dentro de casa, local de trabalho, na igreja, na sociedade, aonde tiver. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, eu vou liberar esse perdão, eu vou liberar o perdão, mas porque Cristo vive em mim, eu libero o perdão, porque Cristo vive em mim, eu vou exercer domínio sobre a minha carne, sobre a minha vontade, eu vou me submeter à vontade do Espírito Santo, oh glória, aleluias. Vamos mais, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, são 9, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Contra estas coisas não há lei. Sabe, é proibido a pessoa ser alegre? Não. É proibido a pessoa ter paz? Não. É pecado ser paciente? Não. É coisa boa. Isso é o que eu devo conservar, produzir. É isso que eu preciso ter: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são os frutos que devemos produzir dia após dia, porque Cristo vive em mim. Eu sou um produtor do fruto do amor, eu sou um produtor do fruto da paz, eu sou um produtor do fruto da alegria. Cristo frutifica na minha vida e através da minha vida. Então, onde tem um crente feliz, alegre, Cristo está nele. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu vou frutificar, eu vou liberar perdão, eu vou amar, eu vou fazer o bem. Ainda tem o nono fruto, que é o mais difícil. O nono fruto é o mais difícil: domínio próprio. É como o pastor falou, às vezes a pessoa batiza, mas o braço fica de fora. Aí o braço não converte, toda hora está pronto para o pescotapa, cai para dentro. Eu sou de Cristo, misericórdia. Tem gente que batiza, mas o braço fica de fora. E outros a criança, né? Parece que a água não chegou lá. É verdade. Tem que ter cuidado. O apóstolo Tiago falou: um pequeno órgão desse tamanho, né? A língua. Mas se não for convertida, como é que vai produzir o fruto do Espírito? Quando pensa que não, já falou. É como eu costumo dizer: palavra falada e pedra atirada não volta atrás. Vai causar o dano, o malefício ou o benefício. E o apóstolo Paulo mostra essas duas vertentes. Então, Cristo vive em mim, então a palavra que sair da minha boca tem que produzir benefício, tem que produzir vida, tem que produzir paz, amor, bondade, tudo isso. Agora, o domínio próprio não é fácil, mas é possível. Quando Paulo fala assim: gente, eu era aquele perseguidor da igreja, Cristo passou a viver em mim e eu em Cristo. Eu morri para o mundo, eu nasci para Deus, eu sou nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Gente, vocês não... Olhando aqui, você fala: mas esse menino aí é uma bênção de Deus. Obrigado, Senhor. Pensa num homem encrenqueiro, um jovem encrenqueiro, brigava, toda festa tinha que ter uma briga, um pescotapa, às vezes eu batia, apanhava, mas sempre tinha uma confusão, mentia, bebia, jogava, era tudo.
casei e queria ter as mesmas práticas. Mas Cristo passou a viver em mim. Arrancou aquela velha identidade, jogou fora. Me deu uma nova identidade. Identidade de cristão. Seja cristão. Você vai passar pelo processo. Vai passar pela lixa. Mas seja firme nesse processo, porque eu vou te colocar em lugares altos, e eu tenho que dia após dia estar zeloso disso e com essa consciência, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo é pela fé nele, porque dele, por ele e para ele, é isso, e isso chama-se vigilância e consciência. Temos que ter essa consciência. Porque se for depender da carne, a gente faz besteira, a gente fala besteira. Por isso tem que ter esse cuidado. Olha, eu não tenho vergonha nem medo de pedir perdão para ninguém. Se eu pisar na bola, falar alguma coisa, se eu falhar com alguém, eu chego na pessoa e peço perdão. Tenho facilidade de liberar perdão, agora, né? Mas antes não era assim, não. Vocês têm ideia? Eu já fiquei de mal do meu irmão. Eu vou mandar essa live para ele, o Davino. Fiquei 7 anos de mal dele, dentro da mesma casa. Eu já fiquei de mal da Raquel. É muito difícil, porque eu tinha um coração muito duro. Mas a graça me alcançou. Aí, como está lá em Ezequiel 36, né? Aquele coração de pedra foi arrancado, lançado fora. E ele me deu um espírito novo e um coração novo. E é por isso que eu posso declarar para a igreja que estão filhos da graça. É por isso que você pode declarar para você e para a igreja e para a sua família: não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo é pela fé, porque Ele me amou primeiro. É isso é frutificar para o reino de Deus. E vamos andando. Aqui no capítulo 6, sobre a semeadura e a colheita. O apóstolo Paulo, ele faz um apanhado lindo. Gálatas 6, versículo 7 ao 10 diz assim: não vos enganeis. Isso é para mim, é para você. É para mim, é para você, é para nós, que às vezes temos dificuldade de perdoar, de pedir ou de liberar perdão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qual a colheita que você está tendo? Cristo vive em ti? Então você tem que ter essa colheita do fruto do Espírito. Agora, se você está tendo uma outra colheita, é a hora de você rever os seus conceitos, principalmente daqui a pouco, quando você for participar da ceia. Peraí, qual a colheita que eu estou tendo? Eu estou carregando mágoa, ódio, ressentimento, desejo de vingança. Isso é obra do Espírito? Então, peraí. Cristo vive em mim, por que essa mágoa está alojada aqui? Essa semente do capeta. E eu não posso ficar com ela dentro, germinando dentro de mim. Lança fora. Lança para a cruz. A Rosana hoje de manhã cantou: quando tudo deixares no altar, deixe. É porque Ele vive, que você pode crer no amanhã, como o coral acabou de cantar. É como o Marcelo cantou aqui: Ele me ama, Ele nos ama, mas Ele quer o quê? Que nós o amemos também. É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você é uma pessoa encrenqueira? Reveja o seu conceito. Qualquer coisa você está prontinha para briga. Eu fui lá, eu não conhecia, mas agora conheço, que eu nasci no interior de Minas Gerais, lá em Arinos. Eu não conhecia a praia, mas o pessoal falava que
Siri, ou caranguejo, é um bicho que ele está andando tranquilo. Mas se aproximou dele, ele está pronto para o ataque. Aí eu fui, mas a Raquel chega realmente. Ele está andando tranquilo aqui, ó, na praia, na areia. Se aproxima dele, ele... Cadê? Tem crente, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Mas qualquer coisinha, está pronto para o telequete. Vai na padaria, se alguém cortar a fila, já quer empurrar, quer matar a menina do caixa. Peraí, mas Cristo vive em você em todo lugar. Cristo vive em você em todo lugar, na igreja, em casa, no trânsito. Mas nesse trânsito nós vivemos, toda hora alguém pode cortar, fechar, pegar a sua preferencial. Mas a bênção era minha preferencial. Se brincar, desce do carro, ainda vai lá e põe o dedo na cara do outro motorista e xinga. Peraí, mas não é Cristo que vive em você? Cristo vive em mim. Então o meu comportamento tem que ser diferenciado. É por isso que o comportamento de Paulo tornou-se um comportamento diferenciado. E o meu tem que ser também diferenciado, e o seu e o nosso. E nós somos cristãos, filhos da graça, e o nosso comportamento tem que ser diferenciado aonde nós estivermos. Se o seu comportamento ainda está precisando, permita que a lixa de Jeová te alcance. Às vezes dói, mas é para benefício. A lixa dói. Não sei se você já teve o privilégio, a oportunidade de ir conhecer a ala dos queimados lá naquele hospital. Eu já passei lá, já fui lá. Lá na Asa Norte, na Garran. Ela chega, às vezes cai de moto. E se que o colega meu caiu da moto, um policial, eu fui lá, pegou no asfalto, queimou tudo, aquilo ali, misericórdia. Quando chega lá, já está sangue, aquele negócio todo horrível. O médico chama lá, limpa aí. Rapaz, aquela menina chega assim, começa a lavar, passando uma esponja, pensa, não tem que dar. Geralmente tem uma borracha lá que o cara dá para o cara morder mesmo. E deu anestesia? Não deu nada. Não dá não. Quando é queimado também, tá aquelas bolhas, o médico começa a furar as bolhas, limpar, tem que tirar aquela necrose ali, para depois aplicar a pomada, para depois aplicar o medicamento. A lixa de Jeová, quando pega aquele cara que é bruto, aquele cara valente, aquele que é beberrão, aquele cara que gosta de contenda, Jeová alcança ele, faz ele cair do cavalo, como fez com Paulo, e passa a lixa, e passa a lixa, e passa a lixa, e passa a lixa, e vai limpando, vai tirando toda a necrose, toda a sujeira, para depois aplicar o bálsamo de Gileade, que vem através do Espírito Santo, que cura a alma, que cura o coração, que cura de dentro para fora. É isso? Aí sim, aí você pode dizer: eu passei pela lixa, eu posso declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que eu libero perdão, é por isso que eu peço perdão, é por isso que eu desculpo, é por isso que o meu comportamento é outro, é por isso que eu rejeito a concupiscência da carne, os convites. E tenha cuidado, porque as armadilhas vêm, os pratinhos vêm. E se você não for um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, você cede. Então Cristo vive em mim, eu não aceito esse prato, eu rejeito. Isso chama-se cultivar a boa obra, cultivar Cristo, a essência de Cristo em si. Amém? Ô Marcelo, já pode subir, nós já vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui, pastor. Eu cheguei essa semana, olha, eu deixei Jesus de lado, eu caí no telequete, eu xinguei, eu disse poucas e boas para uma pessoa, depois me arrependi. Cristo vive em ti, homem de Deus.
Cristo vive em você, mulher de Deus. Seja longânimo. Longânimo é paciente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vivo em você, você vive em mim. Isso é de Deus para a minha vida. É de Deus para a sua vida. E que essa bondade de Deus possa nos constranger. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreveu algo lindo, maravilhoso, que o amor de Cristo nos constranja, que nós possamos ser constrangidos com esse amor, que Ele nos amou tanto, nos amou. Olha, um vaso estragado como eu, Ele me amar, me acolher, me cuidar de mim, só o amor dele. Aí você olha para você, peraí, só Jesus na minha causa, amém. E foi Ele que entrou na sua causa, para reverter o quadro na sua vida, te dar uma nova identidade, fazer de você um novo homem, uma credencial que te habilita a entrar na Jerusalém celestial. Essa é o passaporte. Agora, se você não cuidar da sua credencial, tem muita gente que a credencial está maculada ou está fora do padrão. Se o seu passaporte estiver vencido, você não entra nos Estados Unidos. Se a sua credencial estiver vencida, você tem departamento que você não entra. Na Jerusalém celestial, se a sua credencial estiver vencida, ou não tiver cuidado, não tiver em dias, você não entra. E é estreita a porta para entrar lá, né? Porque larga e espaçoso é o caminho que leva para o mundo. Mas para entrar na Jerusalém celestial, a porta é estreita. E a credencial que nós temos que zelar dela, ela está selada, como foi falado hoje de manhã, com o selo do sangue do Cordeiro de Deus. E esse selo não tem prazo de validade, ele é definitivo. Então quem tem que zelar dele sou eu, é você. E o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque Ele põe o selo e entrega a credencial. Esse é meu filho, essa é minha filha. Vinde, benditos, benditas do meu Pai. Eu já preparei um lugar para vocês. E que esse amor de Cristo possa nos constranger. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais desse modo. Nós conhecemos Cristo agora como Espírito, como aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que vive e reina, que está à destra do Pai, é aquele que enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que cuida de mim, que cuida de você, que mostra o caminho, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, e que te dá força e capacidade para você dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluias, palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. O Marcelo vai... Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo.
A igreja está linda, porque os filhos de Jesus são lindos, e Ele é lindo. E Deus reservou essa geração eleita, povo escolhido de Deus, para a sua glória. Nós somos escolhidos, não é por acaso, nós somos escolhidos por causa dessa cruz. Aqui está o símbolo da cruz de Cristo na igreja do Senhor. Graças a Deus por você que está aqui nessa noite. Se acalme, fique tranquilo, deixa o Senhor falar no seu coração, não fique angustiado, ansiedade, deixa tudo lá para trás, né, pastor Sebastião? Nós estamos bem porque o Senhor tem cuidado de nós, e eu quero trazer uma palavra das ofertas, que você tem ofertado o tempo todo, e tem regado a casa do Senhor, e o Senhor tem regado a sua casa também. Não falta nada para aqueles que querem andar com Deus, e os dízimos é uma promessa santa do Senhor. Nem uma obra tem um maior poder para destruir o devorador, se não for através do dízimo. E você compreende isso. E a palavra diz aqui através do salmista, no Salmo 37, verso 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Veja, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua descendência, e é abençoada para sempre. Irmãos, Davi tem muita razão, não tinha, ele tem muita razão, nós somos vivos, mas o Senhor se alegra dessa igreja. O Senhor se alegra, está aqui escrito, os seus passos são guiados pelo Senhor, para não tropeçar no mundo da escuridão, e Ele se compadece das nossas vidas, e Ele se alegra com a sua atitude, e Ele diz que agora sou velho, servindo o Senhor com alegria, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar. Isso é promessa para uma igreja, do qual Jesus fala todos os dias em nossos corações. Certa vez Jesus foi abordado pelos fariseus, doutores da lei, querendo pegar Jesus em alguma falha, e Jesus, conhecendo os corações dele, disse: Senhor, é justo pagar o dízimo ou a oferta ao Senhor? E Deus, conhecendo a astúcia, disse: olha, me deu uma moeda. Deram a moeda para Jesus. Vocês sabem dessa história. E ele olhou, não pegou. De quem está escrito esse nome? É de César. E Jesus disse: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nessa noite os obreiros estão com a oportunidade. Dê o que é de Deus. Você vai receber, está com a oportunidade de receber os envelopes, irmão, em nome de Jesus. Abra seu coração. A sua descendência é abençoada por Deus. Nós voaremos. Os seus netos, meus netos, eles não vão mendigar o pão. Pastor Rafael, essa é uma palavra linda. Não vai, os seus netos, a sua geração vai permanecer de pé. Os levitas conhecem. Os seus netos vão louvar o Senhor, porque a promessa é para a igreja do Senhor. Não é hoje, é para todo sempre. E ele diz: fui moço. Tem muitas pessoas jovens, mais do que eu aqui, mas eu sou feliz, porque essa palavra, ela me transporta para uma segurança das minhas filhas, dos meus netos e netas. Enfim, é a promessa de Deus, pastor Júlio, para nós ficarmos aflitos com as coisas da vida. Eu tenho uma promessa de Deus, que a minha filha já é abençoada, e ela está vivendo melhor do que eu, por causa dessa promessa. Jesus disse: dê a César o que é de César,
mas o que é de Deus dê para o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A igreja está bonita, hoje é um dia maravilhoso, Santa Ceia do Senhor. Descanse em Deus, toma a Santa Ceia em paz. Deixa que o Senhor...